Olá pessoal, bem-vindos ao Além do Direito, canal onde você encontra as melhores dicas sobre direitos humanos, direito penal e metodologia. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os crimes omissivos, próprios e impróprios. Vamos trabalhar as diferenças entre eles. Eu sou a professora Daniele Maia e já te explico tudo direitinho. Enquanto isso, se esse conteúdo te interessa, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a crescer, indica esse canal para os seus amigos e vamos fazer esse conteúdo multiplicar aí nas redes sociais. Hoje a gente vai ver o que faz um crime ele ser omissivo. Porque a maioria dos crimes é comissivo, ou quer dizer, ele precisa de uma ação para poder gerar uma penalidade pelo Estado. Os crimes omissivos, eles só podem ser punidos quando existir um tipo penal no Código Penal que preveja que uma não ação, ou seja, uma omissão, deva gerar uma punição. Ou quando o Código Penal prevê, no artigo 13, parágrafo 2º, as formas de omissão imprópria. Vamos ver primeiro as próprias, que são os tipos penais que prevêem uma omissão. A mais o mais famoso exemplo é o caso da omissão de socorro, o artigo 135 do Código Penal. Ele prevê que deixar de prestar assistência a uma pessoa quando é possível fazer sem risco pessoal, principalmente a criança abandonada, a pessoa inválida, alguém que esteja precisando de ajuda, mesmo que isso não implique naquele que poderia ajudar qualquer risco, isso é um crime, é o crime de omissão de socorro. Ele também é previsto em leis especiais, como no artigo 97 do Estatuto do Idoso. Então é um dever concreto do cidadão de agir para tentar evitar um perigo. O não agir é que gera a penalidade. Essa é a omissão própria. A gente também tem a omissão imprópria, que é a omissão que está prevista no artigo 13, parágrafo 2º. Eu vou ler para vocês. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia ou podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Aí tem as alíneas. Então vejam a diferença. A omissão própria, ela é prevista como tipo penal autônomo, a exemplo do que eu dei da omissão de socorro ou do artigo 97 do Estatuto do Idoso, que prevê o crime omissivo de não ajudar uma criança que está em necessidade, um idoso, um inválido. Essa é a omissão própria, vale para todo mundo. A omissão imprópria vale só para quem tem o dever de agir e não age. Então, apesar de ser um crime omissivo, a pessoa está sendo punida porque ela tinha que agir e não porque ela necessariamente não agiu, como é no caso dos crimes omissivos próprios. E quem que tem o dever de agir? A linha A, tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É o caso de pais, por exemplo, com cuidado, alimentação dos filhos, uma mãe que deixa um filho recém-nascido sem ser alimentado. Isso cai na omissão imprópria, porque ela tem o dever de agir. A linha B, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui a gente pode fazer referência à responsabilidade contratual, que é quem assumiu a responsabilidade de impedir o resultado por meio do contrato, por exemplo. Professores em creche, que assumem o dever de cuidado de crianças pequenas, seguranças privados que são contratados, mas claro que não é um dever de heroísmo. A lei, ela não exige que a pessoa dê a própria vida pela outra por conta desse dever contratual de agir. Então, por exemplo, no caso do segurança, se o segurança tiver uma situação... foi num navio com a pessoa, que ele foi contratado para ser segurança, de uma pessoa, tá nesse navio com essa pessoa, mas só tem colete salva-vida para um, e o barco tá naufragando. Ele vai e usa o próprio salva-vida, usa o colete e acaba que a outra pessoa morre. Isso não poderia ser responsabilidade. Como a gente vai ver mais pra frente, isso cairia numa das causas de exclusão da ilicitude. Então não se exige heroísmo, não se exige que a pessoa dê a própria vida pela outra, tá? Mas ela assumindo um risco de proteção, como é o caso do segurança, ela cai no delito de omissão imprópria, caso ela não haja podendo agir. A linha C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. A gente vai estudar legítima defesa.
Então vamos supor que alguém agindo em legítima defesa cause lesão corporal numa outra pessoa. À medida que ela já agiu em legítima defesa, já evitou o perigo, ela tem o dever de levar aquela pessoa para um hospital, por exemplo, de tentar minorar os riscos daquela legítima defesa, daquela ação que em tese seria até uma lesão corporal, mas foi excluída com uma cláusula de antijuridicidade. Esse que agiu em legítima defesa, ele com seu comportamento anterior criou o risco do resultado, então ele tem o dever de evitar, senão ele pode ser penalizado por um delito de omissão imprópria. Na legislação extravagante, ou seja, a gente chama de legislação extravagante aquela legislação que não é a regra geral, né? Os crimes previstos no Código Penal. São legislações especiais, lei de drogas, crime com o sistema financeiro, meio ambiente e tal. Na legislação extravagante, legislação especial, a gente também tem casos de crimes omissivos. E aí são crimes omissivos próprios. Os impróprios são só aqueles previstos no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, como eu falei para vocês. Então, o artigo 28 da Lei 7492, que é a lei contra o Sistema Financeiro Nacional, ele traz um tipo de delito de omissão própria. Ele fala assim, quando no exercício das suas atribuições o Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores Imobiliários verificar a ocorrência de crime previsto nesta lei, ou seja, na Lei do Sistema Financeiro, e não informar ao Ministério Público. Então ele tem o dever de informar o Ministério Público. Se ele não informar, ele está agindo com uma omissão própria que está prevista como crime no artigo 28 da Lei 7492. O artigo 75 do CDC também traz um exemplo de crime omissivo para a diretores, administradores, gerentes que permitam determinada fraude ou enfim, algum crime previsto lá no CDC, na Lei 8.078. Então é uma hipótese de crime omissivo próprio. Artigo 2º da Lei 9602, que são as condutas lesivas ao meio ambiente. Também é um caso de crime de omissão própria. Então, resumindo, tá? A omissão ela pode ser própria ou ela pode ser imprópria. A imprópria é para quem tem o dever legal de agir. Ela vai responder por um crime determinado, com base na previsão legal do artigo 13, parágrafo 2º. Pai, mãe, seguranças, pessoas que têm o dever legal de agir de acordo com as 3 alíneas do artigo 13. Os crimes de omissão própria, eles valem para todos e estão previstos expressamente ou no Código Penal ou na legislação especial, como eu trouxe o exemplo aqui desses para vocês.